Oi pessoal, o programa de hoje apresenta o novo trabalho do músico paraibano Wister Galvão. O álbum Eu Daqui traz 8 composições inéditas e parcerias com outros músicos. O Wister já está por aqui e abre o nosso programa já com música pra gente. Dizem que a Bahia é feliz, quem diz sabe o que ouviu. O maior presente se quis, o negro do bem do Brasil. Aquele que sabe que a gente é feito da paz, que fala com Deus simplesmente seus orixás. Veio num expresso e sorriu, trazendo de lá aquele abraço. Nos braços do seu coração, um grão de semente plantado no espaço. Um rei do tempo que é rei de uma vida, aprendendo a ser só numa lida. Refaz na fazenda um rio e fez saber do lamento guerreiro que emana do canto Brasil. Um rei na Bahia regiu. Bacana, o Wister prometeu voltar aqui quando tivesse com um trabalho novo, tá voltando. Olha aí. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui de novo e promessa feita com promessa cumprida, tá vendo? Vamos lá, conhecer melhor esse teu novo trabalho. Essa música a gente conhecia que você adiantou pra gente ano Isso. passado, né? Foi uma... Que é Um Rei, isso. Um Rei é uma canção, na verdade foi a canção praticamente que deu origem ao disco, uma canção que eu fiz em homenagem ao Gil, que para mim é um dos grandes guias musicais que eu carrego comigo. E essa música, ela foi o pontapé inicial para pensar nesse disco. E o bacana também foi que ela me deu abriu uma série de portas, foi uma série de oportunidades. Inclusive foi a canção que entrou para o projeto Music from Paraíba, que está rodando o mundo com a música da Paraíba. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso de participar desse projeto. E me deu essa sacudida, assim, de fazer um disco de música brasileira. Eu já tinha vindo de um disco que era bem mais romântico, aquela coisa. Não perdi meu romantismo, mas resolvi fazer uma coisa mais swingada e com a temática das origens da música brasileira, né? Eu acabei fazendo uma pesquisa bem grande em relação às influências da música africana, as origens do samba. Então, acabei ouvindo muita coisa para poder pensar no conjunto do disco. Nessa música a gente já percebe um swing a mais mesmo, a gente já fica querendo se mexer mesmo, né? É característica do Eu Daqui inteiro mesmo? Tá em Isso. todas as faixas? Em quase todas. Eu tenho, na verdade, são 8 faixas, é um disco pequeno, foi bem difícil escolher essas 8 músicas, mas das 8 eu tenho 2 que são um pouco mais lentinhas, mas são sambas, são sambas canção. E, assim, são essas as mais tranquilas, mas a maior parte do disco e desse novo show que eu montei, que eu estou apresentando, é um clima bem mais enérgico, é uma coisa bem mais para cima. O Music from Paraíba, você me dizia antes da gente começar a cantar, esses discos, né, eles estão viajando vários países do mundo, né? As pessoas em outros países estão conhecendo a nossa cultura, é isso que está acontecendo? Isso, é uma proposta, na verdade, é a segunda edição do Music from Paraíba. Na primeira edição foram 20 artistas, contemplados essa segunda foram 71 artistas. E o pontapé inicial do projeto, o lançamento mesmo do trabalho, foi na Womex, em Santiago de Compostela, né, que é uma das maiores feiras de mercado fonográfico do mundo. Então, esse material foi para lá para ser distribuído entre produtores e selos de outros países que têm interesse em música brasileira. E, segundo algumas informações, eu creio que esse ano ele ainda vai para Budapeste, para outro festival. Também teve presente um stand no Porto Digital que teve em Recife, que vieram muitos produtores de fora também, e o pessoal acabou levando o disco. Então, assim, pra gente, não só para mim, eu falo em nome dos outros músicos que participaram da coletânea, isso é uma oportunidade maravilhosa, porque, lógico, além da internet, que é um meio fascinante, assim, que ajuda muito, o fato de você ter um disco, de você estar numa coletânea, de fazer parte de um conceito, né, te dá um pouco mais de força, funciona meio como uma chancela, um selo de qualidade. O disco é belíssimo, o trabalho gráfico ficou maravilhoso, e o conteúdo são 4 discos, divididos em estilos musicais, o que é mais bacana ainda porque mostra a diversidade cultural que a gente tem na Paraíba. E eu fiquei no primeiro disco, ao lado de pessoas que eu sempre admirei, como o próprio Totonho, que tem uma parceria comigo no Eu Daqui.
A Flávia Venceslau também, que entrou nesse disco, o próprio Thiago Moura. E assim, muita gente bacana que eu já admirava e me senti muito feliz de estar ali naquele meio, naquele primeiro disco. Bacana. Você falou em internet aí. A internet continua sendo um bom veículo para o artista no Brasil hoje? Continua. Na verdade, a internet seria o principal meio do artista independente divulgar seu trabalho, né? E hoje na verdade, hoje não, já há uns 10 anos para cá, a fórmula do artista independente, ela já tem se consolidado. E a internet, ela é a grande parceira, né? Sem ela, eu estava até conversando, eu estive no Rio em fevereiro, e eu estava conversando com o Luiz Chiari, que é um compositor também paraibano, e uma das coisas que ele havia me falado é que numa conversa com o Paulinho Mosca comentou isso. Ele fez, olha, às vezes vocês... Eu publico um vídeo agora, daqui a, sei lá, meia hora tem 500 visualizações. Para muita gente isso é pouco, parece pouco, mas 500, já pensou, na década de 90, você ter 500 pessoas no seu primeiro show? Você não ia ter 500 pessoas ouvindo a sua música. Hoje em dia, num clique, você tem essa possibilidade de abranger teu público. Então, eu acho que a internet ainda é o principal, né? O principal meio de difusão desse trabalho do artista independente. E na rede social a coisa vai sendo compartilhada e comentada também. Você recebe um feedback, né, de como aquilo está chegando nas pessoas. Você dá atenção a isso? Você costuma ler e procurar ler? Eu procuro ler e tento responder o máximo que eu posso. Porque, na verdade, nesse novo cenário da música independente, as pessoas, não existe mais a gravadora por trás do artista. Então, quem sustenta o teu trabalho são seus fãs, que deixaram de ser fãs para serem os patrocinadores diretos da tua carreira. Então, eu acho importante esse contato mais próximo, mais intenso com as pessoas que admiram o teu trabalho. Até porque, às vezes, a gente faz alguma coisa, um vídeo ou até uma canção nova e publica, e existem pessoas que são tão próximas que perderam essa relação de fã-artista que viraram amigos e te dizem, olha, cara, a música ficou bacana, você podia mudar isso, ou que você não tem uma música falando sobre esse assunto. Então, às vezes, você até precisa desse feedback das pessoas para começar a criar coisas que elas vão consumir também. Então, assim, eu sempre tento, às vezes não é possível, né? Tem ocasiões que você fica tão atarantado com outras coisas que você não consegue responder a todo mundo. Mas eu tento fazer o máximo que eu consigo fazer no meu espaço de tempo. Bacana. Vou pedir para a diretora colocar aí umas imagens do clipe Enquanto Isso, que o Wister vai fazer para a gente ao vivo daqui a pouco. Mas enquanto a gente vê as imagens, do que é que fala essa música, Wister? Como é que você pensou nela? Olha, Enquanto Isso foi uma história bem bacana. A música é de um compositor carioca chamado Zé Mauro Santiago. E ele me encontrou através das redes sociais, achou bacana meu trabalho e a gente começou a conversar. E ele, bicho, olha, eu tenho várias melodias aqui, mas eu sou um péssimo letrista. Você tem como, de repente, sei lá, fazer... Tem algumas que eu não estou conseguindo encontrar o caminho, eu posso te mandar? E aí eu achei que ele ia mandar 2, ele mandou umas 10, eu acho. E aí eu fui ouvindo, e essa música eu fiz pouco antes de viajar para o Rio, a letra dela. E, na verdade, enquanto isso, ela fala de saudade, de coisas que passaram, que na verdade, te fizeram muito bem e você sente muita falta disso. Fala daquele amor que o período físico daquele amor passou, mas o que ele deixou para você como pessoa tá ali, né? Falar na brisa, nas memórias. E aí a oportunidade que eu tive quando eu fui para o Rio, esse é o Luiz Chiari, a gente gravou lá, fez um vídeo na varanda da casa dele, no último dia antes de voltar, que é também um compositor maravilhoso, um cara que eu admiro pra caramba. E aí, na verdade, foi uma canção a 3 mãos, né? Porque eu fiz com o Zé Mauro, que é um compositor fantástico também, um intérprete fantástico, e acabei gravando o vídeo com o Luiz Chiari, que é outra pessoa que eu admiro, né? Que eu acho bacana. Bacana. A gente pode ouvir ela então? Pode, vamos ver Enquanto Isso. Vamos lá então. Enquanto Isso. Cantar irá cada abraço breve que a vida nos legou, tantas frases ditas sobre um pôr do sol, fez de nós um par de risos e doces sons, canções ao mar, irmãos tocando o mesmo espaço. Passou por mim, tal qual brisa leve que afaga e vai, leve em si o amor que muito invejo quis ter pra mim,
luz aqui em mim sem par. Mas guardo comigo cada passo teu, levo pra sempre, nada se perdeu. Teu riso é guia, paz, calor e lar. Bacana, linda mesmo a Obrigado. composição. Wister, eu lembro de ter te perguntado no nosso encontro anterior sobre tua inspiração para compor. Deixa eu te aprofundar ainda mais essa pergunta. Bate um receio de não vir inspiração, de passar um período sem aquelas experiências que você conseguisse passar para o papel e virar música? Olha, quando eu comecei a compor, batia assim. E às vezes acontecia. De passar, já passei acho que 6 meses sem ter uma ideia sequer. Mas eu aprendi durante o tempo que, na verdade, composição é um exercício. Então, à medida que eu ia compondo, que eu ia pensando alguma coisa, mesmo que eu não finalizasse, eu tenho milhares, centenas de músicas que eu nunca terminei e não me lembro de nenhuma delas, mas todas elas serviram para chegar a essas outras. Então, na verdade, o que acontece, pelo menos o que acontecia comigo, era que às vezes eu tinha uma ideia muito pequena, muito compacta e achava que não valeria a pena eu tentar desenvolver aquilo ali. E depois de um tempo eu fui aprendendo que eu precisava tentar, mesmo que chegasse numa rua sem saída. Mas esse exercício de você ir forçando, ir tentando escrever as coisas, concatenar as ideias, vai te dando essa maturidade, né, de compor. E hoje eu já consigo, inclusive, enquanto isso, ela foi muito assim. Porque eu estava prestes a viajar e eu queria levar a música para ele ouvir. E eu sentei um dia e falei, não, vou fazer a letra dessa música hoje. Sentei em casa, assim, no tapete, peguei o violão e fiz a letra. Então, hoje eu já tenho já consigo desenvolver esse processo de uma maneira mais fácil. O próprio Eu Daqui, o próprio disco, ele nasceu assim. Porque, na verdade, eu tinha um disco de música folk, com inspiração, com influências de música francesa, muito acordeon e tal. Esse disco ainda existe? Existe, está pré-produzido e guardado, mas não para agora, no futuro próximo. E, de repente, me deu esse estalo de fazer um disco de música brasileira. Eu não tinha nenhuma música nesse estilo. E aí eu comecei, até o Lenine fala nisso, alguém já perguntou ao Lenine como é compor por encomenda. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, quer dizer, ele diz que toda canção é uma encomenda. Às vezes é uma encomenda sua para você mesmo. E aí eu me encomendei essas músicas e fiz 14 canções, das quais 8 entraram no disco. Mas foi bem assim, eu sentei e falei, não, eu preciso fazer um disco de música brasileira, né? Com exceção do Um Rei, que bateu a inspiração, estava vendo um documentário do Gil, Tempo Rei, e acabou aquilo, me influenciou e acabou saindo. Mas as outras foram muito assim, muito de encomenda para mim mesmo. Eu precisava fazer esse disco, então eu sentei e falei, vou fazer e fiz. Foi bem assim. E tá na estrada já. A gente quer conhecer mais desse novo trabalho do Wister. No segundo bloco, fica por aí que a gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta hoje recebendo o músico paraibano Wister Galvão, que acaba de lançar seu novo álbum, Eu Daqui. Wister, na entrevista anterior também, na sua passagem anterior por aqui, eu lembro de você falar da sua experiência lá atrás em banda de heavy metal e pop rock. Você traz alguma coisa até hoje e nesse teu novo trabalho de influências? Trago do pop. Inclusive, quando eu fiz o lançamento digital do Eu Daqui, que a gente fez o lançamento logo para iTunes, Audio, esses serviços de streaming, um blog acabou pegando, eu não sei exatamente como eles conseguiram fazer para colocar o disco para baixar. E na postagem desse blog, eles tentaram me rotular, entre aspas, era assim, MPB/pop/funk/world music, alguma coisa. Mas tem essa pegada pop. Nesse disco a gente usou uns elementos de música eletrônica em algumas coisas, em algumas canções, para dar também uma modernizada, né? O produtor do disco também foi o produtor do primeiro, que é o Renato Oliveira. A gente conversou muito e ele falou, olha,
tudo bem, acho bacana você querer fazer um disco de música brasileira, mas não vamos fazer o que todo mundo já fez, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Então, foi nessa história de fazer algo diferente que eu puxei a influência pop e a gente jogou nas canções, né, do disco. Ele tem muita influência pop. A gente pode ouvir mais uma desse novo trabalho? Pode. Vamos de que agora? Vamos de Ciranda do Mar? Vamos lá. Ela dança linda ciranda do mar, reza, reza do dia com ares de mimo, na certeza do tino, canta, canta e vai. Ela dança linda ciranda do mar, reza, reza do dia com ares de mimo, na certeza do tino, canta, canta e vai, vai. Leve, leva nos ombros um tanto de paz e traz desde menina um sorriso cândido, uma alma clara carrega nos sonhos que leva. Ela vai, como todo dia na luta de agora. Ela vai, chorando e sorrindo, é minha senhora. Ela vai, sem certeza do fim do dia. Ela vai, sem perder todo o brilho de sua alegria. Massa. Já está acontecendo a identificação das pessoas com as novas composições? Já aconteceu. Um Rei foi uma delas, foi a primeira que eu divulguei, as pessoas se identificaram bastante. É uma outra canção que é Aquela Flor, que é uma ciranda meio estilizada que a gente fez. Também algumas pessoas se identificaram. E tem sempre aquela pessoa que ela... Se a gente se conhecesse há mais tempo, eu diria que você fez essa música para mim. Mas o que é muito bacana, e eu sempre digo que é legal, mas é assustador ao mesmo tempo. Porque às vezes você compõe uma coisa, você está num momento tão íntimo, e você compõe uma coisa às vezes sem pensar nessas consequências, que você nunca imagina que alguém vá tomar aquilo para si, né? E às vezes isso assusta. Caramba, já escutei muito isso. Você compôs aquela música e parece que conta um determinado período da minha vida, uma situação que eu passei. E, na verdade, a gente tem que se acostumar com isso, porque a arte em si, não só a música, mas o cinema, artes plásticas, qualquer tipo de manifestação artística, ela tem... Eu acho que essa é a missão. É marcar a pessoa de algum jeito, é contar a história do indivíduo, né? Então, a música, na verdade, quando ela sai daqui, da minha boca, da minha cabeça, do meu violão, ela deixa de ser minha e passa a ser sua, passa de ser de fulano, de cicrano, de um monte de gente que vai entender aquela música da maneira dela e trazer aquilo para contar a história da vida dela. Isso aconteceu comigo, né, com vários artistas que eu ouvi na minha adolescência e ouço até hoje, coisas que você escuta aquela música e lembra daquele momento, às vezes até a sensação, o gosto de alguma coisa, você lembra. E na verdade, eu acho que essa é a maior paga do artista, é você saber que a sua música, de certo modo, ela está influenciando e faz parte de uma maneira muito próxima da vida das pessoas. Né? Bacana. Deixa eu relembrar também mais um ponto da nossa última entrevista. Tem outro ainda, que eu fico sempre... O lado antropológico da gente, eu acho que fica funcionando depois de um bate-papo. Um ponto foi, você falou que tem muita gente bacana na nossa música, tem de fato, e às vezes não há uma junção ou shows que acabem reunindo essa turma toda, como você fez em 2011 com o projeto Vivo no Estúdio, né? Isso tem melhorado? Estamos mais unidos artisticamente? Léo, infelizmente, não. Né? Desde a última vez que eu vim aqui, que eu estive aqui para cá, mudou pouca coisa. O que mudou foi que eu conheci algumas pessoas que pensam como eu, mas infelizmente nós ainda somos minoria. Eu estava vendo uma entrevista, não era uma entrevista, mas era um documentário, em que Caetano falava muito disso, que na verdade não existe mais essa coisa do espetáculo pensado para 2, 3 artistas. Antigamente você pegava um show, como fizeram os Doces Bárbaros, né? Você juntar 4 grandes músicos daqueles e pensar um show, compor músicas para aquele formato, né? Não existe mais essa união, você não vai mais para um espetáculo para ver 2, 3 músicos juntos, dividindo o mesmo palco, né? Inclusive, tem um trecho do filme do Dominguinhos, que eu assisti um dia desse documentário, que ele fala uma coisa bem interessante, que isso acontece muito hoje em dia. Essa história de abrir show. Porque como perdeu essa coisa do show em conjunto, fica muito aquela, quem é o primeiro artista, quem é o segundo, quem é o artista principal.
E Dominguinhos, ele era uma pessoa excepcional, muito simples, e tem um trecho do documentário que ele falando de um show que ele fez no Rio Centro, que na época existiam muitos desses shows. E tava confusão no backstage porque ninguém queria ser o primeiro. Então ninguém queria abrir o show, porque para algumas pessoas na época abrir o show seria se diminuir diante dos outros artistas. E eu acho que essa falta de união leva justamente a esse tipo de pensamento. Não é porque eu estou tocando primeiro que eu sou pior do que a atração principal, entre aspas, que eu acho que isso nem deveria existir. Que é uma coisa que me deixa muito triste. Pernambuco a gente já não vê tanto isso, na Paraíba a gente ainda vê um pouco, que eu acho que as pessoas deveriam tratar tão bem quanto, ou talvez até melhor, os artistas da terra do que os artistas de fora. Porque a gente está junto, a gente faz o trabalho pensando na população. Então, às vezes, acontece muito isso, das pessoas elas terem um tratamento, a própria produção do artista faz isso, acaba diferenciando. Aconteceu uma coisa, um fato engraçado, em 2012, quando eu abri o show do Marcelo Camelo, e o engraçado e que me deixa feliz até hoje... No ponto de 100 réis, No ponto de 100 réis, foi um show maravilhoso, né? E tinha um apelo emocional, porque eu sempre fui fã do Marcelo. Eu tava lá, acompanhei esse show. Olha aí, gostou? Demais. Bom saber. E uma coisa interessante foi que na época eu sempre tive um primor muito grande pelo meu trabalho. Então, sempre que eu vou fazer um show, eu tento levar o meu produtor executivo, eu levo o road, então eu tenho todo um cuidado. E eu lembro que na época, quando eu terminei o show que eu desci do palco, o Marcelo estava na porta do meu camarim, foi quando a gente tirou uma foto, a gente conversou, e ele falou, cara, eu nunca vi uma atração local tão organizada, né? E aquilo me deixou super feliz, porque na verdade essa era a intenção. Eu sou músico, esse é o meu trabalho, esse é o meu produto, entre aspas. É uma profissão. E você tem que cuidar da sua marca. Eu não podia chegar no palco e fazer as coisas de todo jeito, não ter um técnico de som, então meu som ficar ruim para as pessoas que estavam lá para me prestigiar. Então você tem que ter um cuidado com o seu trabalho. Então eu acho que essa consciência de que nós somos iguais, tão bons quanto as atrações nacionais, ajuda você a ter um certo cuidado maior com o teu trabalho, né? Ou isso é uma coisa que eu tenho certeza, a torcida, né, dos músicos, dos amigos, isso acontece muito. Um observa o outro, né? Isso. Prova disso é que a gente marcou essa entrevista muito depressa. A sua agenda está muito corrida. A nossa também de gravação está lotada. Mas rapidinho eu fiz ali uns contatos com parceiros seus para saber, né, desse novo trabalho, pessoas que já fizeram parte da tua carreira. E o pessoal na correria também fez questão de deixar um recado, como por exemplo a Beli Soares, que parou o carro rapidinho, fez um vídeo, mas queria deixar uma mensagem para o Wister. Vamos ver. Oi, Wister. Eu vim aqui para fazer uma breve homenagem para você, essa pessoa que é especial e querida por todos. E eu só quero te desejar tudo de melhor, mais e mais sucesso nessa tua empreitada com a música. Tu és um compositor arretado e com a música belíssima. Me lembro quando eu lhe conheci, que foi de uma maneira assim tão inusitada, você vindo falar da minha música, que gostava bastante do meu trabalho. E daí quando a gente se conheceu, que eu também pude conhecer o seu trabalho, foi paixão à primeira vista. Realmente você é uma pessoa sensacional, que não tem quem não goste de você, né? E para mim, estar podendo fazer essa homenagem aqui para você é um grande presente. Eu espero imensamente que você consiga o destaque que todos nós artistas corremos atrás. Um beijo da tua querida amiga Beli Soares. Qualquer coisa, pode contar comigo. Tchau. Valeu, Beli, pela mensagem. Deixa eu pedir para colocar aí também a Isa Simões, que fez também uma parceria com você lá no Vivo no Estúdio. Doente, com alergia, mas disse, olha, vou mandar uma mensagem, passa aí para ele, por favor. Coloca aí, diretora, por favor, a mensagem da Isa. Wister, acredito muito na sua verdade, no seu som, na sua música e nesse projeto lindo que você continua semeando por aí. Às vezes fecho os olhos e fico viajando enquanto escuto você cantar. Desejo muito sucesso, realizações, muitos sorrisos e também muitos aplausos. Você merece tudo isso. Um cheiro e um abraço apertado da sua amiga e fã
Isa Simões. A galera fez questão de deixar esse recado, Easter, mesmo na Pois correria. É bacana. É demais, receber esse carinho. eu tô sem palavras, né? Mas é muito bom saber que, assim, existem pessoas que gostam não só do meu trabalho, mas da minha pessoa. Eu sempre tento ser o mais próximo dessas pessoas possível. Como ela fala, eu fico feliz que as duas sejam minhas fãs, mas acima de tudo nós somos amigos, né? E eu fico imensamente feliz de receber essas mensagens, essas homenagens. E pode ter certeza, vocês duas, Bela e Isa, vocês aprontaram para mim, tá? Mas eu vou ligar para as duas. Nem se preocupe, a gente tem muito trabalho para fazer junto ainda, tá? E desejo o mesmo para ambas. São duas pessoas extremamente talentosas. As duas, inclusive, devem novas visitas aqui no programa, já estão convidadas, são as queridas também. A gente já precisa encerrar, vai dar tempo de mais uma música. Escolhe aí uma música bacana pra gente e muito sucesso, Easter, nesse novo projeto. Portas sempre abertas aqui também pra gente continuar falando de música boa. Olha, eu agradeço demais e tenho certeza que eu pretendo voltar muitas e muitas vezes, porque eu me sinto muito bem aqui. Então, eu acho que a gente podia terminar com Fé Só, que eu gravei com outra querida, com outra linda amiga, que é a Natália Bellar. Então vamos lá, de Fé Só. Vamos embora. Obrigadão e até a próxima. Até a próxima. Você de casa também, muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Vamos então mais de Easter. Tem um vídeo aí preparado pra gente encerrar o programa. Até a próxima. O tempo já fez prece pedindo a oração pro novo dia vir encher teu coração. Que tudo o vento traz e leva ao que já foi, pra se valer de tudo, que seja bem melhor. Na porta um riso solto, janela pro que vê. Futuro bom é pouco, querer melhor crescer. Querendo vai pedindo tudo que vai viver, todos os dias lindos que se vão suceder. Se queres toda a paz e só, e se desejam bem maior, dias virão de certo assim, enquanto houver fé e suor. Queres toda a paz e só, e se desejam bem maior, dias virão de certo assim, enquanto houver fé e suor. O novo vem, se abre, vem pra fazer nós das portas mal guardadas, onde se guarda o pó das más lembranças, de lágrimas febris, em troca esperanças de vida mais feliz. Se queres toda a paz e só, e se desejam bem maior, dias virão de certo assim, enquanto houver